Olá, estudantes, tudo bem? Continuando o nosso assunto de estequiometria, então hoje com o objetivo de trazer para vocês o cálculo do reagente em excesso e reagente limitante dentro de uma reação química. Observar a estequiometria da reação e analisarmos a diferença entre o reagente em excesso e o reagente limitante. Então, as reações químicas sempre ocorrem em proporções definidas e constantes, segundo a lei ponderal, a lei de Prost, denominada lei das proporções constantes. Por exemplo, a reação que vocês estão observando aqui de formação da amônia. A reação de formação da amônia é realizada na proporção de 1 mol de gás nitrogênio para 3 mols de gás hidrogênio, conforme mostrado aqui, conforme mostrado pelos seus coeficientes estequiométricos. Então, esses números aqui, o 1, o 3 e os 2, são os coeficientes estequiométricos, né, desta equação, certo? Então, esta é a proporção constante e definida para a produção de gás amônia a partir de gás nitrogênio e gás hidrogênio. Se essa reação for realizada numa proporção diferente dessa, então teremos um reagente em excesso e um reagente limitante. O que seria um reagente limitante, então? É aquele que limita a quantidade de produto que pode ser produzido na reação. Isso significa que quando o reagente limitante é totalmente consumido, a reação para, mesmo tendo ainda outros reagentes. Estes outros reagentes que sobraram são considerados os que estão a mais no processo, são os reagentes em excesso que sobraram, ok? Vamos usar um exemplo então para entendermos melhor. Aqui nós temos a reação equacionada de produção do sal sulfato de sódio, ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio e água. Já temos a equação química equilibrada, balanceada, ou seja, eu tenho 1 mol de H2SO4, 1 mol de moléculas, mais 2 mols de moléculas de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de moléculas de sulfato de sódio, mais 2 mols de água. Se vocês esqueceram como é que se faz o balanceamento aqui, temos que rever o assunto anterior, tá? Então, esse assunto já está dominado. Olha lá, juntando-se 49 gramas de ácido sulfúrico. Então, nós vamos escrever esses valores aqui para não esquecermos que os valores que estiverem mencionados no enunciado, no problema, nós vamos usá-los, tá? 49 gramas de ácido sulfúrico estão reagindo com 65 gramas de soda cáustica, tá? Vamos fazer dessa forma. 65 gramas de soda cáustica. Veja que os valores eu estou colocando exatamente abaixo da substância que está sendo mencionada. Juntando-se 49 gramas de ácido sulfúrico com 65 gramas de soda cáustica, qual dos dois reagentes está em excesso? Reagente é quem está reagindo, são os valores, são as moléculas, as substâncias que estão à esquerda desta flecha. É o primeiro membro de uma equação química, tá? Então, ácido sulfúrico é o nosso primeiro reagente e soda cáustica ou hidróxido de sódio é o nosso segundo reagente. Colocamos em reação 49 gramas de ácido, reagindo com 65 gramas. Então, quando o problema menciona dois valores, temos que ficar de olho, porque pode ser que tenha excesso nesses valores. Como é que nós vamos calcular? Essa observação é importante, ó. Devemos calcular as massas das substâncias mencionadas na questão. Eu já trouxe para vocês aqui as massas molares dessas substâncias. O ácido sulfúrico, 98 gramas por mol, soda cáustica, 40 gramas por mol e sulfato de sódio, 142 gramas por mol. Lembram que esses valores são encontrados com as somas das massas atômicas que nós encontramos os valores na tabela periódica, ok?
Então, pergunta-se qual dos dois reagentes está em excesso, depois qual a massa em excesso encontrada no reagente, e a terceira questão, qual a massa de sulfato de sódio produzida na reação. Então, também eu quero saber quanto deste produto X, quanto de sulfato de sódio eu vou produzir. Mas para saber com certeza, com segurança, o valor do sulfato de sódio, eu preciso primeiro verificar se esses valores estão estequiometricamente corretos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar as massas molares. Do ácido sulfúrico é 98. Vamos colocar aqui, ó, nós vamos fazer uma regra de 3. 98 gramas é a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Tá? Vamos negritar para ficar mais tranquilo. 98 gramas por mol é a massa do ácido sulfúrico, que está reagindo estequiometricamente com 2 mols de NaOH. Então, aqui, cada mol pesa 40. Vezes 2, eu vou obter 80. Então, nesta nossa reação, 98 gramas está para 80 gramas de hidróxido de sódio. Esses valores são valores teóricos, valores reais, estequiometricamente ajustados, proporcionais. O 49 e o 65 pode ser que não. Então, assim, ó, aonde eu vou observar o excesso? Será que está no 49 ou no 65? Eu costumo sempre explicar, primeiramente, analisar as proporções. Vejam só, o 49 é exatamente a metade de 98. Então, para que fique nesta proporção, este valor aqui deveria ser a metade de 80, concordam comigo? Qual é que seria o valor? A metade de 80 seria 40. 40 é um valor menor do que o apresentado aqui. Qual é o valor que o problema apresentou? Ele apresentou o valor, até eu vou colocar de verde para chamar a atenção, tá? 65. Então, nos parece que o 65 está em excesso. Para ter certeza, nós vamos colocar uma 1. Será que é 65? Então, vamos resolver essa regrinha de 3. 98 vezes x será 98x. Tá? Venham comigo. 98x igual a multiplicação 49 vezes 80. 49 vezes 80, nós encontramos o valor 3.920. Continuando a resolução, nós vamos dividir 3.920 por 98 e vamos encontrar o valor exatamente 40. Você pode acompanhar nos cálculos aí. 40 gramas. Então, o valor real que está reagindo com 49 gramas é 40 e não 65. Então, quando o valor calculado for menor do que o valor fornecido, eu vou colocar aqui uma explicação. 40 gramas, então, nós visualizamos que ele é menor do que 65 gramas. O que isso significa? Tem excesso. Excesso de quem? Excesso de hidróxido de sódio, NaOH. Quanto de excesso? Vejam só, se foi colocado em reação 65 gramas e eu calculei o valor deveria ser 40, nós vamos subtrair. A subtração, a diferença é o excesso que está aí. Então, 65 gramas menos 40, vamos obter 25 gramas de excesso. Então, o excesso encontra-se no NaOH. Qual é a massa de excesso? 25 gramas. Concordam comigo? Muito bem. Então, nós vamos responder quais são os resultados. Quem é o reagente em excesso, então?
O reagente em excesso é o hidróxido de sódio, NaOH. Quem é o reagente limitante? Se o excesso está no hidróxido de sódio, quem limita a reação química é o seu vizinho, o H2SO4. Ele está limitando. Então, quando acontecer a reação química e nós conseguirmos gastar todos os 49 gramas de ácido sulfúrico, isso consome 40 gramas de NaOH. Sobrarão 25 gramas. Então, o ácido sulfúrico limitou o processo, limitou até 40, né? Ele não pode gastar mais porque ele só tem 49 nesse caso. Entenderam? Então, o nosso reagente limitante é o ácido sulfúrico. Massa do reagente em excesso. Qual é? A massa? 25 gramas. É o que sobrou no processo. Digamos aqui, então, a sobra, que seria um sinônimo de excesso. Continuando o nosso cálculo, então, finalizando, qual a massa de sulfato de sódio produzida nesta reação? Vamos afastar um pouco para nós calcularmos este aqui. Qual é o X final dessa questão aqui? Agora que nós sabemos, então, que não são mais 65 gramas que estão reagindo, agora são 40 gramas, a massa real de NaOH, juntamente com 49 de ácido sulfúrico, nós podemos usar os valores do ácido sulfúrico para associar com sulfato de sódio ou os valores de NaOH para associar com o sulfato de sódio e proceder o cálculo, né? Vamos escolher esta coluna aqui. Então, 80 gramas está para 80, lembrem que é a massa de 2 mols de NaOH. Então, eu vou associar com 142 gramas, que é a massa molar de sulfato de sódio. Então, estes valores se equivalem. Então, fazendo a nossa regra de 3 aqui, 80 gramas reage com, me desculpe pessoal, 80 gramas está reagindo com 142 gramas de sulfato de sódio. 40, que é a massa real, então, 40 gramas, produzirá quanto de sulfato de sódio? X. Então, resolvendo este cálculo, nós teremos 80x igual a 5.000. Vamos fazer a conta rapidamente aqui. Eu faço na minha calculadora e vocês fazem na de vocês e nós vamos conferir. 40 vezes 142 serão 5.680. Agora nós vamos dividir e vamos obter a resposta final. X será dividido por 80, 71 gramas de sal. Este é o nosso sal, então, produzido, tá? Então, quando nós reagirmos 49 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de soda cáustica, nós vamos ter 71 gramas de sulfato de sódio. Então, a nossa resposta final aqui, ó, nos resultados que nós estamos organizando, massa de sulfato de cálcio de sódio produzido, 71 gramas. Confere? Vejam só, turma, o valor de X que nós encontramos foi 71 gramas. Eu quero que vocês observem a proporção estequiométrica. Ó. 71 é a metade de 142. 40 é a metade de 80. 49 é a metade de 98. Então, neste caso, a proporção é esta, tá? Metade. Nós podemos ter proporções diferenciadas. O dobro, o triplo, sempre há uma estequiometria entre as substâncias envolvidas numa reação química.
ok? Então agora eu vou deixar 3 atividades para vocês resolverem e devolverem assim na data determinada. Um beijo e até breve.